Oi, eu sou o professor Edgar Manioto, filósofo. Vídeo rápido aqui, no máximo 10 minutinhos, para a gente conversar sobre um conceito que eu acho muito importante para entender as relações entre os Estados Unidos e a Rússia e a questão da guerra da Ucrânia, que é a diferenciação entre os conceitos de império e imperialismo. Eu acho muito importante entender esses dois conceitos. Porque muitas vezes as pessoas confundem. Então as pessoas. Já ouvi muita gente fazer que a Rússia é um país tão imperialista quanto os Estados Unidos, ou que os Estados Unidos é um país imperialista. Não, há uma diferença. A Rússia é um país imperial. Os Estados Unidos é um país imperialista. Vamos entender um pouquinho, rapidamente, esses conceitos? O que são impérios? Impérios, né, como os impérios da antiguidade e impérios atuais, como o russo, são países, né, que se expandem nas suas bordas e cujo a influência dele se dá dentro de territórios e com a conquista de territórios e principalmente a influência no seu entorno. É isso que acontece com a Rússia. E impérios geralmente são multiétnicos, como é a própria Rússia. Tem uma população majoritariamente russa, mas tem diversas etnias. Inclusive, dentro da Rússia existem muitas repúblicas autônomas. Vocês já devem ter ouvido falar durante a guerra da Ucrânia a questão dos batalhões chechenos, e outros batalhões de outras repúblicas autônomas da Rússia. Então, isto é um império. Um império é essa forma vamos colocar assim, de Estado-nação imperial, aonde você tem a expansão por territórios no seu entorno, até o estabelecimento do Império. Então a Rússia, lá no século XVII, tinha um território que hoje seria mais ou menos equivalente à Rússia europeia, um pouco menos. A primeira grande expansão russa como império foi em direção à Sibéria, depois no sul, em direção à Ásia, né, a Ásia Central. Foi aonde ela enfrentou o imperialismo britânico, né, o crescimento ali do Império Britânico, né, no chamado Grande Jogo, e mais tarde e também a consolidação das fronteiras russas na, na, na Europa Oriental, ao ponto da Rússia então ter se transformado no grande império czarista, consolidando ali um império. A Rússia, vocês podem ver que ela nunca teve interesse em estabelecer colônias ultramar. Ela chegou até mesmo a vender o Alasca para os Estados Unidos, no que é considerado um dos piores negócios da história, porque ela nunca teve, porque a lógica russa era imperial, era expandir o território e assegurar as suas fronteiras. Aí vocês vão dizer assim, mas e na época da Guerra Fria? Veja, na época da Guerra Fria, mesmo quando os comunistas tomam o poder em 1900, a partir de 1917 e se estabelecem então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, há um grande embate após a morte do Lenin, entre o Stalin e o Trotsky. O Stalin, o Trotsky, ele queria a revolução permanente. O Trotsky tinha a ideia de que ali a União Soviética já deveria apoiar outros povos e fazer uma revolução permanente, né? Por quê? Ele tinha a ideia de que o comunismo só daria certo se fosse uma revolução a nível mundial e que a União Soviética tinha que financiar esses grupos comunistas pelo mundo todo, formar as internacionais. Já o Stalin tinha a ideia mais de um comunismo em uma única nação, né, e de assegurar então a União Soviética ali como um império russo ali. Tá? Essa lógica só vai mudar depois da Segunda Guerra Mundial, quando então a União Soviética passa a, a ter uma preponderância sobre os estados da Europa Oriental
e também passa a ter uma guerra ideológica mundial com os Estados Unidos. Aí nessa fase da União Soviética, posso dizer que a União Soviética esteve dominada por uma lógica mais imperialista, no qual ela inclusive fornecia ajuda para outras nações que, que fizessem revoluções socialistas, como foi o caso de Cuba, algumas nações da África e etc. Então teve uma lógica de disputa global. Com o fim da União Soviética, mais uma vez essa lógica de disputa global, ela foi, ela simplesmente acabou ali na Rússia. Tanto é que o principal ideólogo russo hoje de política, que é o Alexander Dugin, né, de geopolítica, ele tem essa ideia do mundo multipolar, onde cada grande nação, cada império assegura o seu próprio território e a segurança do seu entorno. Ele não tem a lógica de que a Rússia precisa disputar com os Estados Unidos mundialmente, uma hegemonia mundial, mas que você terá vários centros de poder no mundo, a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul, Nigéria, o Brasil. Então é uma lógica que você tem vários impérios e não um imperialismo transoceânico e mundial. Então esta é a lógica do império. Então qual que é a lógica dos russos? É a lógica de ser um império, como a Rússia é, né? Tem mais de 17 repúblicas autônomas dentro da Rússia, e de assegurar o seu entorno. Então, quando inicia-se aí toda a crise da Ucrânia a partir de 2014, e que existe a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN e de ser instalados mísseis táticos dentro da Ucrânia, e você tem ali a Crimeia, cuja população 100% é russa, mais mais a região, né, de Donetsk e Lugansk, que também a população é russa. E aí você tem essa ideia, aí os russos fazem o quê? Né? Quando essas populações entram em choque com os ucranianos, você tem uma guerra ali de quase 7 anos entre, né, milícias ucranianas e milícias das repúblicas autônomas de Lugansk e Donetsk, e mais ali a preocupação com a população da Crimeia. O que os russos fazem? Obedecendo a sua lógica imperial, iniciam iniciam ali a ocupação desses territórios, né? E na lógica imperial russa, incorporam esses territórios ao seu território para garantir sua segurança, e querem no Tratado de Paz que a Ucrânia nunca participe da OTAN para não terem armas nucleares no seu entorno. Então veja, qual que é a principal... O que os russos têm como principal objetivo? Assegurar o seu império e assegurar a sua segurança no seu entorno. É esse o objetivo. Isso é diferente de imperialismo. Os americanos já têm uma lógica imperialista, apesar de se falar que o Trump ele é contrário a essa lógica. Qual que é a lógica imperialista? A lógica imperialista nasce a partir ali do século XIX, quando grandes nações capitalistas, principalmente a Inglaterra e posteriormente os Estados Unidos, precisam cada vez mais de um mercado que seja mundial para as suas grandes multinacionais. Então, a lógica imperialista é de garantir uma dominação global, tanto cultural, por isso que os Estados Unidos investem muito em soft power, então cinema, histórias em quadrinhos, música e etc. Porque também aí você tem um mercado junto. Quanto garantir que os países tenham governos que sejam aliados com os interesses norte-americanos e que permitam que as empresas norte-americanas, as multinacionais norte-americanas, europeias, funcionem em todos os países do mundo sem serem incomodados. E que quando um país tem uma política mais nacionalista e procura escapar dessa lógica, aí sim entra o imperialismo, entra a face militar do imperialismo, geralmente ou financiando golpes militares
ou civil-militares dentro desse país para derrubar esse governo mais nacionalista e colocar no poder um governo favorável àquele, ao governo, ao império, aos Estados Unidos ou à Inglaterra, né? Ou fazem pressão econômica, né? As chamadas sanções, que eu prefiro utilizar o termo guerra econômica, para que esses países voltem ali no jogo de acordo com o que eles querem do jogo, que é serem cada vez mais liberais. Então, abrir os seus mercados, permitirem que os Estados Unidos instalem suas empresas multinacionais, permitir que os produtos norte-americanos entrem ali no país sem taxações, etc. Cada vez mais ter um mercado aberto, né? E a lógica imperialista é essa. A lógica imperialista não é ocupar territórios. Não é você chegar ali e ocupar o canal do Panamá. É você ameaçar o Panamá e forçar e fazer com que eles cobrem taxas maiores dos seus inimigos e taxas menores suas, né? Não é propriamente ocupar o Canadá ou o México, mas é forçar com que eles criem uma política econômica que se beneficie. Não é não é atacar o Brasil para poder ficar com, não sei, com pré-sal, mas é forçar uma política econômica em que americanos possam comprar ações da Petrobras ou que empresas multinacionais de outros países possam operar ali. Não é você dominar o território. A lógica imperial é a questão do território no entorno. A lógica imperialista é garantir vantagens econômicas no mundo todo, tá? E a questão militar, pode parecer que não, mas a questão militar é o último recurso. É que a questão militar ela é muito utilizada onde? Principalmente no Oriente Médio, com relação ao petróleo. Mas quando você tem governos nacionalistas e tudo mais querem controlar o petróleo. Se não, você não usa o recurso militar, mas você garante ali que o petróleo seja vendido a um preço baixo, que você tenha acesso ao petróleo. Então essa é a lógica imperialista. A lógica imperialista não é a dominação direta de territórios, mas a dominação indireta, via econômica, via ideologia, via mesmo a derrubada de governos. Só que a guerra, né, ela é um último caso, como aconteceu, por exemplo, na Guerra da Coreia, do Vietnã, ou em outras intervenções feitas pelos Estados Unidos, por exemplo, na da América Central, né, principalmente. Mas se você vê, por exemplo, todas as intervenções que os americanos fizeram um monte na América Central, você faz a intervenção, coloca um governo ali ao seu favor e você abandona o país, você não conquista ele, você não ocupa ele, não vai administrar ele, né? Você vai simplesmente garantir que exista um governo que seja favorável aos seus interesses políticos e econômicos, né? Então, isto é o imperialismo, é a dominação imperialista. É você exercer pressão para que um outro país tenha políticas que favoreçam o seu estado, no caso dos Estados Unidos ou a Inglaterra, sem que seja necessário você despender tropas e ocupação, você não domina território. Por isso que quando o Trump fala de incorporar a Groenlândia, alguns falam que os Estados Unidos está voltando a uma lógica do século XIX, da expansão para o oeste, que é a lógica imperial, quando você estava expandindo territórios, sendo que a lógica dos Estados Unidos a partir do século XX sempre foi a lógica imperialista, ou seja, é a lógica de você exercer uma dominação sobre outros territórios, mas que não precisa ser direta, ela não precisa ser uma ocupação, mas uma dominação em que esses territórios sigam seus interesses, o que é muito mais fácil, inclusive. Assim, se você for pensar ali as tentativas de ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, olha o que aconteceu. E quando você pensa quando você tem governos que sejam mais que os próprios governos internos exerçam controle sobre os seus povos favoráveis às políticas norte-americanas, como acontece na Arábia Saudita,
Né? O imperialismo é muito mais eficiente até mesmo do que você fazer uma ocupação direta. Então essa é a diferença, tá? A Rússia é um país imperial. Né? A Rússia quer assegurar o seu território e que não exista uma ameaça capaz de invadir o seu território e colocar em risco a sua existência como nação. A lógica da Rússia é imperial. A lógica dos Estados Unidos é imperialista. Os Estados Unidos querem vender os seus produtos e querem pressionar por, por políticas liberais no mundo inteiro para que as suas empresas possam operar no mundo inteiro e ele possa obter as vantagens no mundo inteiro, instalando suas fábricas onde a mão de obra é mais barata, né, produzindo a parte intelectual no seu país, mas tendo acesso a matérias-primas por todo o mundo. Então essa é a lógica imperialista, é aquela lógica assim, você tem um recurso natural e você tem um governo que que quer a partir daquele recurso natural constituir a sua própria indústria e alavancar o país, mas nós precisamos desse recurso natural para nós não vamos aí ocupar o país, nós vamos financiar um grupo contrário, vamos dar um golpe para que tenha um, um governo que seja favorável aos nossos interesses imperialistas. Nós necessariamente não vamos ocupar. Então, são lógicas diferentes. Né? A lógica imperial é de segurança das fronteiras e de manter, né, um império coeso, né? Evitar, né, conflitos internos, manter o império coeso e cuidar ali da sua região, do seu entorno. A lógica imperialista é se expandir cada vez mais para o mundo inteiro, abrindo novos mercados aos seus interesses. E usando da força militar, muitas vezes apenas para assegurar governos em outros países que sejam favoráveis a esses interesses. É isso. São lógicas diferentes com a qual operam a Rússia e os Estados Unidos. Por isso que nessa lógica o Trump agora pode chegar a um acordo com a Rússia. Porque o Trump pode chegar a um acordo com a Rússia no sentido de que uma vez que a Rússia ali garanta os territórios ali em torno da Ucrânia que a maioria da população é etnicamente russa para os russos vão passar a cuidar mais dos seus interesses e terem menos e, e os russos não vão aí cuidar ter uma política, né, mas tão internacionalista ou imperialista como os americanos no mundo inteiro, porque a preocupação dos russos é imperial, é com o seu entorno, e se eles perceberem que o seu entorno ali está seguro, então os russos vão estar mais contidos dentro dos seus próprios interesses ali, enquanto os Estados Unidos vão poder então estar liberados para cuidar dos seus interesses no restante do mundo inteiro. Então esta é a lógica, né? Grandes países como a Rússia e a China, elas têm uma lógica mais imperial do que imperialista, como é o caso dos países ocidentais como a Inglaterra e os Estados Unidos. Bem, gente, deixa o comentário de vocês no vídeo. Se necessário, eu gravo um outro vídeo e a gente volta aqui a trabalhar com esses conceitos. Eu acho esses conceitos muito importantes quando a gente vai falar dos interesses russos, né, que não são os mesmos interesses norte-americanos. Vocês podem ver quantas multinacionais russas vocês conhecem. Qual que é a preocupação dos russos? É manter uma economia o mais nacionalizada possível. Qual que é a preocupação dos americanos? É manter uma economia e empresas no mundo inteiro o mais internacionalizada possível. São lógicas bem diferentes. Muito diferentes. E para entender como esses dois países operam geopoliticamente, a gente tem que entender essas duas lógicas. Bom, olha, deixa os comentários. Se você não segue o canal, passa a seguir. Se você não apertou o sininho ainda, aperta o sininho para receber os novos vídeos. Até o próximo vídeo e lembra que a gente tem diariamente aqui
o nosso café geopolítico, onde eu comento fatos geopolíticos, além de na sexta-feira nós termos o nosso café especulativo sobre literatura e no final de semana a nossa análise geopolítica e vídeos sobre outros temas como ficção científica, quadrinhos, astrobiologia e etc. Sigam o canal do Filósofo. Até o próximo vídeo.